Eu vou recortar aqui nesta parte e vou utilizar o tubinho assim. Encapei com esse adesivo de cupcake. Para não descolar, eu deixei o adesivo um pouquinho maior do que o tubo aqui na parte de baixo. Agora é só colar um ímã na parte de trás. E pronto, você já tem um ímã de geladeira. E eu vou usar para colocar caneta, que é muito útil ter uma caneta na porta da geladeira, não é verdade? Eu vou usar duas tampas e essas aqui são das maiores. E vou pintar com essa tinta da Acrylex, que é tinta lousa. Essa tinta é muito fácil de pintar com ela e eu não usei o primer por baixo. E pintei apenas na parte de cima, a parte de baixo ficou normal. Para o acabamento da parte de baixo, eu vou colar um EVA. É só colar e depois recortar os excessos. Recortei uma tira de EVA e vou colar as duas tampas nesta tira, mas vou deixar uma parte sobrando da tira de EVA. E nessa parte que sobrou do EVA, eu vou fazer assim um rolinho para colocar um giz dentro. E a ideia é essa, é ter as duas tampas pretas para poder escrever. E aqui você pode usar pendurado, colocando aqui uma tirinha, ou pode fazer como eu, colocando um ímã. E olha que legal, está lá na sua geladeira, é só você pegar o giz e escrever algum tipo de recado, assim daqueles recados que você tem que lembrar no dia, recados pequenos. E no dia que passou o seu compromisso, você pode apagar com uma toalhinha qualquer e escrever um novo compromisso. Você pode pendurar, colocar na geladeira, fazer como você quiser. Pode até decorar. Eu decidi deixar todo pretinho assim mesmo. Eu vou utilizar uma tampinha menor. Passei uma camada de primer e depois pintei de branco. Pintei só na parte de cima e na parte de baixo eu vou forrar com EVA. E para decorar eu vou usar este cordão e vou fazer no formato de uma cestinha. Primeiro fiz o formato da alça e depois é só você fazer o formato da parte de baixo da cestinha. E para isso eu fui passando o cordão até a metade da tampa. E olha que gracinha que ficou, já vai ficando assim no formato de uma cestinha. E para dar vida à minha cestinha, eu comecei colando folhinhas. Cortei elas assim pequenininhas para ficar mais fofinho ainda. E depois fui colando essas florzinhas. Olha que gracinha que ficou essa cestinha. E agora aqui na parte de trás é só colar um ímã. Quem não gostaria de ganhar assim um ímã de geladeira de uma cestinha assim fofinha como essa? Essa também é uma boa ideia para você fazer e vender e ganhar um din-din extra aí na sua casa. Eu vou começar fazendo uma termolina caseira. Vou colocar 2 colheres de cola branca, 1 colher de água e meia colher de álcool. E aí é só você mexer e você vai ter a sua termolina caseira pronta. E vou passar essa termolina nesses 2 tecidos. E depois de seco, os tecidos ficam assim e estão impermeabilizados. Eu vou fazer um porta-recados no formato de uma casinha e para isso eu vou usar caixa de leite. Dobrei no meio e fiz o desenho de uma casinha. E depois recortei e fiquei com esse formato. E vou encapar com o tecido azul liso. Para isso eu vou usar cola branca. E recortei um tecido um pouquinho maior do que a casinha, para poder encapar já fazendo com acabamento. Essa parte da casinha está encapada. Agora eu vou fazer aqui um bolso e para isso eu vou usar um tecido colorido. Mas antes vou fazer uma barrinha aqui na parte de cima e vou usar a cola branca. O próximo passo é colar essas partes do tecido que estão sobrando. E aqui nesta parte de trás eu colei um outro tecido no formato da casinha, apenas para fazer o acabamento. E também vou fazer uns ímãs pequenos. Para isso, recortei o desenho da coruja e colei na caixa de leite. E agora vou recortar em volta da coruja. E nessa coruja, na parte de trás, eu vou colar um ímã. E na casinha, como é maior, eu vou colar 3 ímãs.
E a casinha vai servir como um porta-notas e um porta-canetas. Nesse bolsinho é onde você vai colocar o papel e a caneta. E os outros pequenos ficaram assim com ímãs menores para você colocar recados aí na sua geladeira. Utilizar um papelão medindo 24 por 15 centímetros. Fiz uma marcação bem no meio desse papelão, depois fiz um risco medindo 10 centímetros de um lado e 10 centímetros do outro, e depois eu recortei, ficando no formato de uma casinha. E decidi encapar com a cartolina azul. E aqui já está encapado, eu aproveitei e encapei assim para ficar já com as laterais com o acabamento. Peguei um retângulo de papelão e esse papelão é fácil de tirar esta parte, ele vai ficar assim enrugadinho, que eu vou utilizar para fazer o telhado da casa. E aqui eu já tenho as duas partes para o telhado e eu decidi retirar esta parte do desenho para ser mais fácil porque eu vou pintar. Depois de seco, é só colar, formando assim o telhado. Olha que lindo que fica o telhado com essa parte do papelão para cima. Peguei uma caixinha de gelatina e recortei as abas e também encapei com a cartolina azul. E vou colar bem nesta parte aqui da casinha. Peguei um rolinho de papel e recortei ele no meio. Também encapei com a cartolina azul e fiz um fundo utilizando um papelão. E esse rolinho eu vou colar do lado da caixa de gelatina. Recortei um quadrado numa cartolina colorida, dobrei no meio e fiz um corte até a metade. Depois fiz assim como se fosse um arredondado, virei ao meio e recortei a outra parte. E colei sobre a caixa de gelatina, que vai ser a minha cortina, porque aqui eu vou fazer uma janela. Depois, recortei algumas tirinhas no EVA marrom e fui colando, formando a janela. Peguei outra caixa de gelatina e vou recortar aqui na parte de baixo. E recortei outra parte, só que metade, e vou unir uma na outra. E encapei as duas partes com uma cartolina cor-de-rosa. E essa parte aqui eu vou utilizar como uma floreira. Colei uns pedaços de isopor dentro das duas caixinhas. E aí é só você usar a sua imaginação e florir a sua floreira do jeito que você quiser. Para a parte verde, eu utilizei esses verdinhos aqui, que são verdinhos de aquário. E as florzinhas, eu utilizei essas flores de EVA, que eu já ensinei aqui no canal. E aí, é só você ir preenchendo, fechando todos os buraquinhos e fazendo a sua floreira ficar cada vez mais fofa. E para finalizar, é só colar a floreira bem aqui na parte de baixo. Também decidi colocar um galinho aqui do lado para dar um acabamento. E como vai ser um imã de geladeira, eu decidi colocar essas duas plaquinhas de imã assim mais resistente para ficar mais forte e não correr o risco de cair. Na parte da caixinha de gelatina, eu coloquei um bloquinho de notas. E na parte do rolinho eu vou colocar as minhas canetas. E assim você vai ter um lindo porta-recados de imã de geladeira. Olha que fofura que ficou! Comecei colando 4 palitos nesta posição. Depois virei do outro lado e colei outro palito nesta parte aqui. Colei 4 palitos nesta parte de baixo e depois colei mais 4 palitos na parte de cima. Para fazer tipo um cercadinho, eu colei 4 palitos. E aqui na parte de baixo, para fazer o fundo, eu colei 2 palitos. E ficou assim, fiz o cercadinho na parte da frente de trás e o fundo também. E aqui eu vou colocar uma caneta. Se você quiser colocar uma caneta mais grossa, é só aumentar a quantidade de palitos que nós colocamos dos lados. Pintei com essa cor lilás, que eu acho bem legal, eu não tinha nada lilás aqui em casa. E agora eu vou reaproveitar esses pedaços de EVA. E fui fazendo florzinhas com o furador. E para essas florzinhas ficarem assim mais fofinhas, eu colei essas pedrinhas e fui fazendo de várias cores de acordo com as sobras que eu tinha aqui em casa de EVA. E agora é só você colar aqui no seu porta-canetas. E fui colando 3 de cada lado. Olha que fofura que ficou! E como vai ser um imã de geladeira, eu fui colando pedacinhos de imãs e eu colei num total de 6 pedaços assim para ficar bem
firme. E para completar esse meu conjuntinho, eu decidi fazer mais florzinhas, colar um pedacinho de imã na parte de trás dessas florzinhas. E agora sim o meu kit está completo. Eu tenho um porta-caneta junto com um porta-bloquinho de papel. E do lado eu tenho as minhas florzinhas, que são imãs de geladeira, para ficar os meus recadinhos. Olha que linda que ficou a minha geladeira. Ficou fofíssima, não ficou? E se você é novo aqui no canal, é só se inscrever aí nesse botãozinho vermelho, não esquecer do like e não esquecer principalmente do famoso sininho, que assim você fica sabendo de tudo que eu coloco aqui no canal. E para saber tudo que eu ando fazendo por aí, é só me seguir lá no Stories do Instagram. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!